E aí, galera, beleza? Tranquilo? Cara, é o seguinte, ó. A questão de hoje vai ser tranquilo, certo? Só que vai ser muito legal para a gente trabalhar uma ideia de vínculo geométrico, certo? Que é muito útil para resolver problemas de mecânica onde você tem corpos associados, beleza? Então vamos lá, seguinte, ó. Você tem duas cunhas aqui e sobre elas você tem apoiado um bloco de massa 2m. Cada cunha vai ter massa m aqui e esse sistema ele tá livre em cima de uma mesa, tá? Então, tipo assim, você tem aqui um plano horizontal, então você tem as cunhas, você tem um bloco apoiado em cima deles, você não tem atrito entre as superfícies, tá? É tudo liso, então a gente vai trabalhar sobre essas condições. E aí, a questão quer que você calcule qual é a aceleração de descida que esse bloco ele vai ter aqui, ó. Bloco de massa 2m, a gente quer calcular essa aceleração que eu vou chamar de AY, beleza? Então, o que a gente precisa fazer a princípio é entender o que é que está acontecendo, tá? Pensa no seguinte, o que é que vai acontecer quando eu soltar esse sistema? Lembrando que esses caras eles estão sob a ação da gravidade, beleza? Então vamos lá, olha só. Quando eu soltar esse sistema, né, quando eu iniciar aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Essas cunhas elas vão sofrer deslocamentos horizontais. Então esse cara vai dar uma afastada aqui, ó. Vou afastar aqui para vocês verem. Ele vai dar uma afastadazinha assim. Lembrando que isso é simultâneo, tá? Os dois caras afastam ao mesmo tempo, enquanto o bloco de massa 2m ele vai descer. E esse cara, né, no instante posterior, ele vai descer, ó. Desceu. Tá bom? Então, à medida que esses caras eles se deslocam horizontalmente, eu vou falar que eles se deslocam com aceleração AX. E aqui do outro lado vai ser igual, né? Por simetria, a gente consegue concluir isso. Então aqui é AX também. Então eu consigo agora, né, ter parâmetros o suficiente para analisar o meu problema, já que eu sei o que está acontecendo. Então a primeira coisa que a gente faz, né, em problemas de mecânica é escrever o diagrama de corpo livre, né? Que a gente colocar as forças nos corpos, né, e escrever as equações para a segunda lei de Newton. Então vamos começar com esse bloco azul aqui de massa 2mz. Eu vou ter o seguinte, ó, 2mg, certo? Menos, aí quais são as forças de oposição? Serão as seguintes, ó. Eu vou, ó, perceba que o contato do bloco com a cunha vai gerar uma força de contato que vai ser a mesma do outro lado, tá? Por simetria. Eu vou projetar essas forças, ó, assim, ó. Aqui eu vou ter a projeção, né, que vai ser o meu n seno de θ, tá bom? E aqui da mesma forma, ó, n seno de θ. Poxa, por que que é seno e não cosseno? É só você verificar os ângulos, ó. Olha só, esse ângulo aqui, ó, ele é θ. Então esse ângulo aqui, já que os dois fazem 90 graus, vai ser 90 menos θ, o que implica que esse ângulo aqui, ó, é que vai ser o meu ângulo θ. Beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então eu vou ter 2mg e para cima eu vou ter o dobro de n seno θ, né? Porque você tem os dois contatos ali. Isso aqui vai ser igual a 2m a y, tá? Então, ó, uma coisa que eu já vou fazer aqui, ó, para facilitar a nossa vida é cortar esses dois, ó. Então, o que eu vou ter é o seguinte, ó. mg menos n seno θ igual a m a y, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira equação. A próxima equação a gente vai analisar cada cunha. Só que, por simetria, a gente vai verificar que tudo que eu analisar para uma cunha vai valer para outra. Então, eu vou pegar só uma delas. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, ó. Essa força de contato entre as superfícies atua nas duas superfícies. Então, aqui vai ser a normal também. E eu vou projetar agora na horizontal, certo? E aí eu vou ter n, só que agora vai ser cosseno θ. Então, basicamente, é essa força aqui que está empurrando essas cunhas, é o n cosseno θ. Então, eu vou ter n cosseno θ, simplesmente, igual a massa de cada cunha, vezes a aceleração que eu chamei de AX, beleza? Então, nós temos a nossa segunda equação. Tá, só que observe o seguinte, ó. Eu tenho a normal, que eu não sei quem é. Eu tenho a aceleração y, que eu quero descobrir. E tenho
a aceleração em x, que eu também não sei quem é. Espera aí, como é que eu vou conseguir resolver um sistema de duas equações se eu tenho três incógnitas? É aí que entra o vínculo, o famosíssimo vínculo geométrico. E aí, qual a estratégia que a gente vai usar para atacar aqui esse vínculo? Vamos fazer o seguinte, ó. Um bizu forte para você descobrir vínculos geométricos é simplesmente fazer situações anteriores e posteriores, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Você faz o antes e faz o depois e analisa os deslocamentos, tá bom? Então, ó, vamos lá. Fiz aqui um desenho mais simplificado da situação só para a gente analisar. O que é que vai acontecer, né? A gente já viu, né? A gente já analisou, né, como é que o movimento ia dar prosseguimento. Então, vamos fazer assim, ó. Ao invés de deslocar, eu vou fazer as situações posteriores de outra cor. Então, aqui, ó, é a posição secundária dessa cunha, ou seja, depois que eu soltar, eu vou contar um certo tempo, né? E aí, ó, nesse determinado intervalo de tempo, ela vai andar um pouquinho aqui, ó, certo? Para as laterais. Só que, simultaneamente, certo? Enquanto as cunhas sofrem deslocamentos horizontais, né, laterais, o bloco ele também vai sofrer um deslocamento, só que vai ser horizontal. Beleza? Aqui ficou um pouquinho torto, mas vale a intenção, certo? E aí é o seguinte, ó, nós vamos relacionar esses deslocamentos, ó. Então, ó, a cunha ela sofreu aqui um deslocamento que eu vou chamar de x horizontal. E o bloco ele deslocou aqui, ó, um certo y, beleza? Só que esse deslocamento de y foi exatamente o mesmo daqui, ó. Então, o que eu vou ter é o seguinte, ó, é um mini triângulo assim, ó. Também retângulo, onde eu tenho x, y, e o ângulo vai ser o próprio θ, que é esse ângulo aqui, ó, da cunha. Então, eu posso concluir que a razão entre x e y vai ser a tangente do ângulo θ, ou seja, eu concluo que a relação entre o deslocamento horizontal e o vertical se dá pela tangente de θ. Beleza. No que é que isso me ajuda? Me ajuda porque a relação entre as acelerações vertical e horizontal serão as mesmas do deslocamento. Por quê? Basta você aplicar a segunda derivada no tempo para as duas grandezas, já que a tangente de θ é sempre constante, tá? Mas, se você não sabe derivar, é como se você estivesse dividindo pelo tempo duas vezes, né? Divide pelo tempo aqui da velocidade. Divide mais uma vez da aceleração. Derivada não é dividir pelo tempo, tá, gente? Só para esclarecer, não é dividir pelo tempo. Só estou fazendo um somebody love, né? Uma carteada aqui para tu entender o que está acontecendo. Mas, basicamente é o seguinte, encontrei a relação entre os deslocamentos, então, automaticamente, né, de tabela, eu tenho a relação entre as acelerações. Tranquilo? Então, aqui estão as acelerações, beleza? E agora fica fácil, né? É só substituir lá. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que a normal vezes o cosseno θ vai ser a massa que multiplica a aceleração em x, que vai ser a aceleração em y vezes a tangente de θ. Aqui é vezes, né? Então, ó, a normal vai ser simplesmente m a y tangente de θ, só que veja só é ótimo. Veja só, tangente de θ é seno sobre cosseno, então vai ficar seno sobre o cosseno, né? Quando esse cosseno descer, ó, ele vai multiplicar, vai ficar ao quadrado. Agora eu vou pegar essa relação aqui que eu encontrei para a normal e eu vou substituir dentro dessa equação aqui, beleza? Quando eu substituir nessa equação, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter, ó, mg menos n seno θ. Então, ó, mg menos. Quem é a normal? Então, vai ficar assim, ó. M, A, Y, certo? Seno θ sobre cosseno θ ao quadrado. Só que está multiplicando pelo seno, né? Então, aqui também vai ficar ao quadrado, ó. E aí, isso vai ser simplesmente M, A, Y. Aí, ó, eu corto as massas e vou passar esse termo para o outro membro da equação, isolando o AY. Então, AY vai ficar 1, vai multiplicar 1 mais
seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ. Eu vou passar esse cosseno ao quadrado multiplicando aqui, né? Tirar o MMC, eu vou ficar com o seguinte, ó, que g cosseno ao quadrado de θ vai ser AY, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. E aí, ó, eu concluo o seguinte, ó, lá na relação fundamental da trigonometria, você sabe que a soma de um cosseno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Então, eu encontro simplesmente que a aceleração em y vai ser a gravidade vezes o cosseno θ. Beleza? Então, ó, se eu tenho o ângulo aqui que essas cunhas formam com a vertical, eu consigo saber exatamente com que aceleração esse bloco ele vai descer. Beleza? Então era sobre isso o vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha agregado aí nos seus estudos. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com a galera aí. Manda no grupo do teu cursinho, manda para aquele teu amigo que está com dúvida em vínculo geométrico, que está estudando sobre isso. E é isso, espero que tenha ajudado de verdade. Até a próxima, valeu!